Jesus fala sobre o divórcio. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, que fica do lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram um trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador fez o homem e mulher, e Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu permissão, pois por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se é essa a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: esse ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus tem o dado, pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder, que aceite esse ensinamento. Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr a mão sobre elas e orar, mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: deixem que as crianças venham a mim e não a proíbam, que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como essas crianças. Então Jesus pôs a mão sobre elas e foi embora. O moço rico. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando viram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Por que Jesus fala isso do casamento? Tem uns que dizem que Jesus não fala a respeito de divórcio, tem uns que dizem que Jesus ele não falou a respeito de ter uma única mulher, mas Jesus ele diz, está aqui, ele diz para a gente não separar o que Deus juntou, e ele diz que tem que ser como no princípio, como se fosse Adão e Eva, um casal. E então ele fala a respeito disso. E hoje, a maioria dos casais que nós conhecemos, uma grande parte, a maioria talvez não, mas uma grande parte, dentro de casa é um confronto. É um disputando espaço com o outro, ou com filho, ou com finança, ou com... Galera, vocês estão casados. A tua esposa, o teu marido, ele tem que ser teu melhor amigo. Porque se um puxa para o lado e o outro puxa para o outro, vocês estão trabalhando em forças diferentes. Só que imagina o seguinte, o barco é o mesmo. Vocês estão no mesmo barco.
Se um está remando para um lado, outro está remando para o outro, o barco não vai chegar a lugar nenhum. Vocês estão no mesmo barco. Troca uma ideia, rema para o mesmo lado. E outro assunto é, Jesus, ele fala que é mais difícil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí alguns dizem o seguinte, não, o buraco da agulha era um pórtico que tinha um castelo que o camelo passava raspando. Eu ouvi alguns grandes teólogos falando a respeito disso. Cara, buraco de agulha é buraco de agulha mesmo. E aí, o que ele fala? Então, assim, o pessoal usa muito isso para pregar contra a riqueza e contra os ricos. E não tem problema nenhum você ter dinheiro. O problema é onde está o amor ao que você tem. Se o teu amor for ao dinheiro, isso se torna um problema. Se teu amor for a Deus, aí não é problema nenhum. Então, na verdade, isso é salvação, não é problema. Então, assim, e ele diz, ele engloba tudo. Então, para o ser humano, o que é possível? E Jesus diz, para o homem nada é possível. Então, não é só a riqueza. Né? Então, entra vários pecados. Para o homem, o que é impossível? Para o homem, o que é possível? Nada é possível para o homem, mas tudo é possível para Deus. Então, aonde está o seu coração? E aí, Thiago? Cara, é exatamente isso. Né? E a Bíblia fala, né, que onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Né? É isso. E a questão, como você falou, não tem nada a ver com rico, tem a ver com, naquele momento era o rico, podia ser outra pessoa que tinha o coração em outra coisa. É isso. E Jesus conhecia, por ele ser um jovem muito rico, conhecia que aquilo ainda era o Deus dele, né? A riqueza era o Deus dele, era onde pegava mais para ele. Então, quando Jesus fala, se você quer ser perfeito, né? Quer ser como eu, que é o único perfeito, faz tudo isso, entrega onde tira o seu coração, a direção do seu coração de onde está agora, nesse ídolo que está agora, e vem seguir a mim. E olha que muito interessante você falou, fez até ter um outro insight agora, porque o cara, ele seguia todas as regras, todas as leis, o cara estava presente em todas as coisas. Então, assim, basta você ir para a igreja todo domingo, você fazer a Bíblia horóscopo, você abre em qualquer lugar, vê a passagem que deu certo para você, basta isso, é isso que Deus quer de você, porque esse cara que o Thiago que a gente acabou de ler, que o Thiago falou onde está o seu coração, ele fazia isso, ele seguia todas as regras, fazia tudo certinho. Ele era o estudante número 1, né? Top 1, né? Muito melhor do que a gente aqui. Então, basta você ir para a igreja, você ler a Bíblia, sentar, só ouvir louvor, basta isso. A gente lembra que Deus não quer atividade, ele quer o coração, que é literalmente isso, né? Muita gente fica muito irritada quando lê a passagem onde o ladrão estava do lado dele na cruz, e que não fez nada de certo a vida inteira, que só roubou, matou, fez as coisas erradas, e ele mesmo fala, olha, eu tenho por que estar aqui, ele não tem. E aí Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E quantos fariseus que eram doutores da lei. Exatamente. Legal, valeu.